É, nessa nova matéria que a gente vai ver lá no livro também, que é o Second Conditional, a gente aprendeu que tem a Zero e First Conditional, né? Que são as condicionais da língua inglesa. Essas condicionais é a mesma coisa da língua portuguesa que tem aquele o se, né? Ah, se você sair, fecha a porta. Se for ao mercado, compre banana, sei lá, que são os condicionais. Na língua portuguesa, a gente apenas chama de oração subordinada adverbial condicional. Na língua inglesa, a gente separa em quatro condicionais: zero, primeira, segunda e terceira. Em inglês, zero, first, second e third. A gente chegou agora na second conditional. E a second conditional vai ter sua estrutura. Cada uma tem sua estrutura. Lá na zero conditional, a estrutura era simple present mais simple present. Na first conditional, a estrutura era simple present mais future will. Essas duas, zero e first, elas se encaixavam dentro de real events, eventos reais. Porque lá na first conditional, eu tinha, por exemplo, a frase uh, If I win the lottery, I will buy a new house. Se eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma casa nova. É uma situação que ainda pode acontecer. Caso ele ganhe, ele vai comprar. Agora, na second condition e na first, a gente chama de unreal events, eventos irreais. Por quê? São ações que poderiam ter acontecido, mas não aconteceu. Por exemplo, eu não falei que se eu ganhar uma casa, se eu ganhar na loteria, eu comprarei uma nova casa. Na second condition já vai ser no passado. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa. Por exemplo, o jogo dele já passou, ele não ganhou, ele sabe que ele não ganhou, então isso não vai acontecer a menos que ele jogue de novo. Então, por isso que é Unreal Events. Aí no papel, olha, na imagem, na tela, tá aparecendo These are things which are. Essas são as coisas que eles são. Número 1, possible but more less probable than first conditional sentence. Ou seja, é até possível, mas muito menos provável que a primeira condicional. E a zero também. Unreal events, eventos irreais, como eu já falei para vocês. Essas são definições que vocês têm que saber para quando for ser cobrada na prova. Aí eu tenho a estrutura também da second conditional. Eu falei para vocês que a zero conditional tinha present, simple present plus simple present, fora o if que tem aí, né? E a first conditional tinha o if, simple present, mais simple future, que é aquele que a gente usava o will. Agora aqui, na second conditional, a gente vai ter a if clause, ó, if, mais past simple, que é o simple past ou past continuous. E depois eu vou usar would, could, might, mais o infinitivo. Porque esse would, could, might, que vai me dar essa ideia de probabilidades, né? São verbos modais. E como é que isso fica numa frase? Por exemplo, eu tenho aqui a if clause. If clause é sempre a frase que tem o if, tá? A frase que tem o if, porque a gente tem que lembrar que são duas orações. Uma que tem o if e a outra que a gente chama de oração principal. Chama de main clause. A if tá aqui, ó. If there was a cheap holiday, I would buy it. Olha aí, se tivesse um feriado barato, eu poderia comprá-lo. Então, eu usei aqui, ó, simple past, que é o was, tá vendo? If I won the lottery, ó, se eu ganhasse na loteria, I could give 50% to charity. Ó, ele só poderia doar 50% se ele tivesse ganhado, ele não ganhou. If you made me a cake, se você se você fizesse um bolo, I would eat it. Eu poderia comê-lo. Então, foram coisas que não aconteceram, mas que ele está dando essas condições, ok? If Brussels sprouts were delicious, olha, were, que é o verbo to be no passado, simple past. I would eat more. Olha aí, eu uso do would, ok? Vai ter sempre would, could ou might. Lembrando que essas podem estar invertidas. Como?
Por exemplo, eu posso usar essa main clause, todas as main clauses dessa vez que estão aqui, ó. I would buy it, só que agora eu posso colocar aqui pro início, ó. I would to go to Australia. Eu poderia ir para a Austrália. If it wasn't so far. Se não fosse tão longe. I would eat that muffin. Eu poderia comer esse muffin. Se ele fosse meu, ó. If it were mine. I would live in a castle. Eu poderia viver num castelo. If I were rich. Se eu fosse rico. Então, main clause vai ter o would, could ou might mais o infinitivo. A if clause, que é a que tem o if do lado, vai ser com simple past ou past continuous, mas na maioria das vezes com simple past, tá? Aí tem as notas aí embaixo ali. The correct form of verb be in the if clause is were but wasn't also possible and is often used in the spoken English. E.g., and I could eat muffin if it was or were mine. Ou seja, o que que disse? A forma correta do verbo to be na if clause é were, mas was também é possível numa linguagem falada, numa linguagem mais informal. Então eu posso dizer, né? I would eat that muffin if it were or was mine. Só que na escrita, como é uma coisa mais formal, eu tenho que preferir were mine. Número 2. The second condition is used for giving advice. A second condition é usada para também dar um conselho. If I were you, I would resign. Se eu fosse você, né? If I were you, I would go to bed early. Se eu fosse você, eu iria para a cama mais cedo. Aqui tem alguns exercícios que já são feitos, né? Get student and missing words and get few exercise in the student, not answers. Aí tá vendo? O que está sublinhado são os verbos, como é que ele foi usado. Olha aí. If she made more effort. Olha aí, esse made é o verbo to make no passado. Por quê? No passado do inglês, vocês têm que lembrar que as terminações verbais se dão com ed nos verbos regulares quando a forma é afirmativa. Quando a forma é afirmativa, mas o verbo não é regular, ele vai ter outra forma, como é o caso do verbo to make, que virou made. Agora aqui, ó, consider, o verbo não muda, no entanto, eu tenho aqui o modal do lado, ó, o modal precedendo esse verbo, would. If electric cars didn't have, olha aí, não mudou dessa vez porque eu usei o auxiliar do simple past. Claro que vocês lembram das regrinhas do simple past e não vão ter dificuldade. Então, didn't have. Quando eu uso didn't ou did nas formas interrogativas, o verbo não tem alteração. Would be, mais uma vez, não vai ter alteração o verbo to be, por causa do modal que tem do lado, que é o would, que pode ser também would, could ou might. I would not carry. Agora ficou ao contrário, olha aqui. Veio primeiro a main clause, ok? Depois a if clause, if I were you. Bom, vamos lá para o livro agora. De vocês. Estou aqui na página 23. Deixa eu crescer isso aqui. Aqui, ó. Read the sentence from the retime section. Complete the rules about second conditional. Vamos ler aqui e completar as regrinhas do second condition. If clause conditional, lembra que if clause é aquela que tem o if. If plus verb. Esse verbo, gente, como a gente aprendeu, ele vai estar em qual tempo verbal? Acabei de falar. Quem pode me falar? E aí, gente?
No past, no simple past ou past Isso. contínuo. Isso. Você já vai botar a sua resposta aí no livro. E a main clause vai ser... aqui já tem o would not, então a gente pode botar could aqui, né? Mas também lembrando que pode ser o might, ok? Então, could ou could not, would not, mais o verbo na base form. Lembra que a base form é o verbo quando está na sua forma no infinitivo. After analyzing the example on activity 1, choose the best option to complete the following sentences about the use of the second conditional. Depois de analisar o exemplo da atividade 1, escolha a melhor opção para completar as sentenças a seguir sobre o uso da second condition. Letter A. We often use the mention of the result of realistic or unreal action. Gente, vamos lá. Nós usamos para mencionar o resultado de uma ação real ou irreal? Irreal. Irreal. Muito bem. Então, vamos colocar aqui. Irreal. Nossa, ficou horrível esse aqui. Ah, tem isso aqui. Tá, só que eu fiz errado. Unreal. Agora, possible ou impossible or very difficult to happen. Possible. Não é possible. Vou marcar aqui impossible or very difficult to happen. É impossível ou quase impossível de acontecer, tá bom? We used to talk about possible future actions which likely or unlikely to help. São ações que eu gostaria que acontecesse ou não gostaria que acontecesse? Gostaria. Ok? Marquem aí no livro de vocês. Estou na página 23, se não me engano. Quando eu puder apagar, pode me dar ok. Pode apagar. Pode apagar. Ok. Acho que o meu computador tá travando um pouquinho, aí demora. Agora, nesse quadro que nós temos aqui, está escrito First Conditional, First Real Conditional, Second Unreal Conditional. Olha aí, vamos ler primeiro da First Real Conditional. Use the for situation which are likely to happen. Usado para situações que nós gostaríamos que acontecesse. If I recycle, I will help the environment. Conditional in the simple present, residual of the future. Used for impossible situations which are unlikely to happen. Na verdade, tá aí unlikely, né? Só que eu discordo um pouquinho, porque depende muito do contexto. Nesse contexto que tá aí, vai ser unlikely. If everyone recycle, we would save a lot of energy. Condition of the simple past result, which would. Na número 3, a gente vai marcar para FC para first conditional, SC para second conditional. Eu vou fazer o seguinte. Espera aí. Eu vou marcar apenas o que for second conditional e as outras que eu não marcar vai ser first conditional. If this drought lasts any longer... a gente tem que correlacionar primeiro. Peraí, deixa eu pegar aqui uma seta. If this drought lasts any longer...
If there were strong earthquakes in Brazil. Um momentinho. A primeira aqui vai ser para a última. Essa aqui para essa. No início eu achava o Meet melhor. Só que para dar aula, essas ferramentas do Zoom são muito melhores. Lá no coisa eu não consigo fazer essas setinhas, escrever. Ok? Pegaram a correlação? Agora vamos marcar. Eu tenho aí. If this drought lasts and longer, many farms will be affected. Olha aí, se eu tenho will, esse aí não vai estar na second conditional, vai estar na first. Vermelho para first e depois a gente marca the second. If there were strong quakers in Brazil, we would need sturdy building. Usei simple past, usei would, vai ser second conditional. Então, vamos botar azul para second conditional. Even we stopped using fossil fuels today, global warming would not, mais uma vez, second conditional, tá no passado, usou would, unless we reduce emissions, it will be, olha aí, will, usei aqui simple present, só vai ser first conditional. Então, vermelho é first conditional, azul second conditional, ok? Gente, eu quero então que vocês façam a página 24, tá? E 29. Fazer a página 24 e 29 e depois na outra aula a gente faz a correção, tá bom? Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, senhor. Não. Ok, deixem a presença lá no Classroom, tá bom? Lá na atividade mesmo. 24 e... Oi? 24 e... 24 e 29. Ah, o Eduardo estava aí, ó. Eduardo conseguiu pegar a aula toda? Beleza. Tá sem microfone, né? Gente, então é isso. Tchau, tchau para todo mundo. E vou esperar então a resposta de vocês. E vou colocar essa aula da gente lá no YouTube para quem quiser assistir de novo, tá bom? Deixo o link lá no Classroom para vocês. Eu vou querer assistir de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Ah.